Mudança de comportamento. Empurre a sua vaquinha. Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Hoje nós estamos abordando sobre mudança de comportamento. O que é mudança de comportamento? Se de verdade você tem como foco ter uma economia, ter resultados futuros com base em uma poupança, em dinheiro que você pretende economizar, você vai precisar mudar a sua forma de agir, a sua relação com o dinheiro. Você precisará mudar o seu comportamento de consumo e de poupança. Por isso, hoje vamos abordar uma história Empurre a sua vaquinha, para mostrar o quanto a mudança de comportamento pode de fato te levar a um resultado melhor. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se mesmo, dê o seu like, é muito importante para nós. Conta-se que há muito tempo um senhor, também a gente pode chamar de mestre, com o seu discípulo estavam caminhando por uma estrada. A ideia deles era chegar ao final do dia num mosteiro. Só que em função do tempo que eles estavam gastando para caminhar, eles obviamente não iam conseguir chegar a tempo para dormir no mosteiro que eles tanto desejavam, que eles tanto esperavam. Como já estava entardecendo, eles passavam próximo a um sítio, eles resolveram pedir abrigo naquele sítio. Foi aí que o mestre bateu a porta do sítio e abordou, sobre a possibilidade de pernoitar naquele sítio. Quando eles estavam passando pelo sítio, eles perceberam que o sítio era muito descuidado, não era muito tratado. Tinha inclusive só uma vaquinha ali no sítio, em que eles obviamente perceberam que ela era a condição de vida dos moradores do sítio. Quando bateram a porta, uma senhora, de bobs na cabeça, até um pouco descuidada, idosa já, parou, e atendeu eles. E eles pediram pousada, abrigo para aquela noite. A mulher, muito gentil, muito generosa, acolheu eles dentro de sua casa para que pudessem passar a noite. Mas à noite, jantando com a família, eles perguntaram, para aquela senhora e para o esposo dela, como que eles sobreviviam, junto naquele sítio, uma vez que eles não tinham visto nenhuma plantação, não tinham visto muitas criações, lá no sítio. A senhora, muito humilde, ela relatou: nós vivemos daquela vaquinha. Sabe aquela vaquinha que você ouviu ali no estábulo? A gente vive daquela vaquinha, a gente tira o leite da vaquinha, consome o que dá, parte a gente transforma em queijo e vende, no próximo arraial, onde vocês vão passar ainda para ir para o seu mosteiro. O mestre ficou avaliando um pouco sobre a postura da senhora em relação àquela situação, mas não questionou, não pontuou nada com ela. Após o jantar, agradeceram e foram dormir, ele e o discípulo dele. Já avisaram que no outro dia pela manhã eles iam sair muito cedo para dar sequência na jornada deles e não poderiam, obviamente, despedir da senhora, e fizeram isso durante a noite. Aí foram dormir. Ao acordar, ele e o discípulo dele, bem cedo, bem vespertinamente, eles saíram para ir viajar para chegar ao mosteiro, que era o desejo deles. Quando estavam seguindo o destino deles, que era para o mosteiro, o mestre parou o discípulo dele e falou assim: volta ali no sítio e pega aquela vaquinha que nós vimos lá, que é o meio de sobrevivência daquela família. O discípulo, espantado, assustado, disse: mas por que, mestre? Se é o único meio de sobrevivência deles, como que eu vou pegar aquela vaquinha? Mas ainda assim, o mestre, que mandava, que comandava, o discípulo era obediente, foi lá e pegou aquela vaquinha. E seguiram com a vaquinha. Quando passaram um pouco pela frente, viram que tinha um despenhadeiro. E o mestre mandou o discípulo jogar a vaquinha de espinhadeiro abaixo. O discípulo, embora contrariado, não concordando com aquela ação, assim fez. Pegou aquela vaquinha e jogou ladeira abaixo. A vaquinha junto ao despenhadeiro. E seguiram viagem para o mosteiro, como era foco deles. O discípulo não entendeu nada que o mestre quis dizer, o mestre não explicou e seguiram viagem. Passados 20 anos desse ocorrido, desse fato, o discípulo já converteu-se em mestre e por coincidência passava naquela mesma região, nas redondezas daquele sítio. E quando ele passou, ele lembrou daquele fato, daquela situação que havia ocorrido. Então o discípulo resolveu, curioso que foi, a procurar o sítio para ver o que tinha acontecido. Nessa linha, quando ele observou, ele não viu mais aquela casinha caída, derrubada, aquele sítio em que só tinha uma cerca e tal, e só tinha uma vaquinha. O discípulo ficou muito incomodado, mas ainda assim bateu junto àquela casa, que não era mais uma casinha, não era mais um casebre, uma casa um pouco melhor. Lá um sítio já tinha muitas vacas, tinha galinha, tinha porco, tinha plantações
plantações. E aí ele pegou, bateu a porta. Quando ele bateu a porta da casa, do sítio, uma senhora atendeu. E ele lembrou do rosto dela, ela parecia-lhe familiar. Era aquela mesma senhora que há 20 anos havia atendido. Ele lá, nos seus conflitos internos, nos seus pensamentos, ele pensou: nossa, aquela vez nós derrubamos a vaquinha dela ladeira abaixo. Com certeza aquela senhora não teve condições de sobreviver, vendeu o sítio e hoje ela deve ser empregada do sítio. E aí ele abordou, bateu a porta, perguntou à senhora se podia fazer pousada lá, a senhora permitiu. Ele entrou e começou a conversar com ela. E aí, conversando com ela, ele falou para ela: olha, muito tempo atrás eu passei por aqui, vi um sítio não muito bom, você tinha só uma vaquinha, hoje você tem aqui tem uma fazenda, você tem muitos gados, muitas porcos, galinhas e outros, animais domésticos, tem muita plantação. E perguntou para ela o que havia acontecido, mas a expectativa dele é de que ela ia dizer que vendeu o sítio, que a fazenda era de outro, que ela era empregada. Ela disse: então, moço, naquela vez, por coincidência, quando vocês foram embora, nossa vaquinha desapareceu. Não sei o que aconteceu, se roubaram ela, se jogaram ela fora. Muito tempo depois, nós vimos os urubus voando sobre uma área, fomos lá e vimos que ela tinha caído ladeira abaixo, não sei o que aconteceu. Como ela era a única nossa fonte de renda, que a gente resolveu fazer? A gente resolveu pegar e não tinha mais o que fazer, nós resolvemos plantar. Fomos lá no arraial, que era próximo ao sítio, pegamos um dinheiro emprestado, começamos a plantar. O fruto da plantação, a gente comprou outras vacas. A partir dessas vacas, a gente começou a fazer uma produção de queijo maior, começamos a vender não só naquele arraial, mas em outros arraiais. Com base no dinheiro que a gente foi produzindo na produção do leite, na produção de queijo, nas plantações, a gente comprou mais vacas, mais gado, compramos mais galinha, compramos porco, e aquela propriedade que era simples, humilde, pequena, transformou-se em tudo isso que você está vendo hoje. Eu e meu marido somos proprietários dessa fazenda, nossos filhos ajudam a gente a tocar, e a vida nossa mudou. O jovem agradeceu pelo café, disse que não ia fazer pousada porque estava cedo e seguiu viagem. Quando ele caminhava, ele lembrava do mestre. E o que o mestre fez? Mandou ele derrubar ladeira abaixo a vaquinha. O ato de derrubar a ladeira abaixo a vaquinha fez com que aquela fazenda, aquele sítio se transformasse. E aquela senhora e o marido dela e a família mudasse. Às vezes, faz-se necessário empurrarmos a nossa vaquinha. Você já empurrou a sua vaquinha hoje?